Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos telespectadores que nos dão a alegria e o prazer de nos acompanhar por esse meio de interação digital pela nossa Web TV. Você de todo o nosso país, você de todas as denominações, sintam-se abraçados e sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 7. Hoje estudaremos, com a ajuda de Deus, Estevão, um mártir avivado. Hoje teremos uma aula poderosa e abençoada na palavra de Deus. Está conosco, uma vez mais, o nosso querido pastor Jonatas Passos, não é isso? Jonatas Passos é nosso pastor ali na igreja central, aqui do campo de Arapongas, e já está conosco aqui nos nossos estúdios, para juntos aqui trazermos uma aula abençoada. Pastor Jonatas, por gentileza. A paz do Senhor, presbítero Salim, e também a todos os nossos irmãos, que nos ouvem, irmãos e amigos, e é um prazer estar aqui. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, vou reiterar, hoje teremos uma aula abençoada. Hoje aprenderemos valores que ficarão para toda a nossa existência. Estudaremos a lição de número 7, sempre uma aula antecipada, né? A semana passada ou semana anterior, nós estudamos aqui com o pastor presidente a lição de número 6 e agora na lição de número 7, e eu já quero fazer uso das leituras tradicionais e leremos aqui o texto áureo, a verdade prática, e depois faremos aqui a apresentação da lição e depois daremos prosseguimento já no primeiro tópico com o nosso pastor Jonatas Passos. Leremos aqui então o texto áureo da nossa lição, que será projetada para a sua melhor comodidade, para que você acompanhe de forma mais precisa tudo que será tratado aqui. O texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e o versículo de número 56. Vamos para a nossa verdade prática. Eu pediria que o nosso pastor Jonatas Passos lesse a leitura, a verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Olha aí que bênção. Vamos ver agora a apresentação da nossa lição com os 3 objetivos principais. E a apresentação com esses objetivos: objetivo de número 1, apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Em segundo lugar, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Terceira, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer na fé em Cristo. Eu quero, antes de passar para o nosso pastor Jonatas Passos, ler rapidamente um pouco da nossa introdução, e após ler um pouco da nossa introdução, nosso pastor Jonatas Passos já nos trará aqui uma aula poderosa acerca dessa lição. A nossa introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso está registrado em Atos 6, versículo de número 8. Perceba que já na introdução ela deixa claro que Estevão era o que era, fazia o que fazia, porque ele era cheio do Espírito Santo. E outra, era cheio do Espírito Santo, mas isso não lhe tornou imune às intempéries da vida. Isso fica como lição primária para que nós possamos entender
que ser cheio do Espírito Santo não é viver um mar de rosas, não é viver as regalias que o mundo oferece. Muito pelo contrário, ser cheio do Espírito Santo é justamente ser capacitado para enfrentar de maneira mais poderosa as intempéries da vida. Eu queria passar agora para o nosso pastor Jonatas Passo, e daqui para frente ele vai nos trazer a lição e hora vezes hora a gente vai fazendo algumas pontuações. Pastor Jonatas Passo, está com o senhor. Amém, é mais uma lição maravilhosa, né? Agora falando sobre essa personagem importante, né, da história da igreja, né, o proto-mártir, o primeiro mártir como cristão, né? Que a Bíblia demonstra ali relatos interessantes que hoje nós vamos aprender primeiro com o exemplo de vida, né, do Estevão, diácono Estevão, que na instituição, né, já dos diáconos, isso está lá no capítulo 6 de Atos, né, ele já se encaixou naqueles requisitos necessários para a separação, para a ordenação dele, né, visto que havia uma necessidade. Na igreja havia uma demanda entre as viúvas gregas e as viúvas dos judeus, né? E por esse motivo, os apóstolos que estavam responsáveis ali pela igreja, pela ministração da palavra, mais precisamente Tiago, ele viu a necessidade de incorporar no ministério da igreja estas pessoas que estariam prestando um serviço assistencial, né? Cuidando das necessidades das viúvas que estavam sendo, que precisavam de um atendimento mais especial. E veja que os requisitos necessários ali são requisitos que Estevão se encaixou perfeitamente, né? Fala assim, está lá no livro de Atos, no capítulo 6, versículo 3, escolhei, pois, irmãos dentre vós. Primeiro, era uma necessidade local. Sim. As pessoas que deveriam estar responsáveis por aquela demanda, para atender a demanda, deveriam ser pessoas da igreja. Entre vós, 7 homens de boa reputação. Era o número que seria adequado à necessidade. O primeiro requisito aqui é de boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Então, assim, Estevão foi um dos escolhidos, e por incrível que pareça, todos os 7 diáconos, né, tem um nome grego, né, porque a necessidade era uma necessidade para as viúvas gregas, né? E Estevão, ele se encaixou perfeitamente nesses requisitos necessários. Aí aparece a primeira vez a citação dessa personagem importante que nós estamos aprendendo hoje, que depois, com o desenrolar da história, nós aprendemos mais sobre o seu caráter, sobre o seu ministério e sobre como ele atuou de maneira fantástica, né, extraordinária na igreja, não só apenas desenvolvendo o papel de diaconato na igreja, atendendo as viúvas, mas também exercendo outras ações, né, em outros frontes, né, de trabalho, que havia uma necessidade na igreja, como evangelista, como um apologista da época, né? Era alguém de muito conhecimento e alguém de muita influência dentro da igreja. Então, é uma história de aprendizado maravilhosa. E o seu final, também do ponto de vista humano, é um final de fracasso, do ponto de vista humano, do ponto de vista daquela ideia, né, de que você obtém um sucesso, você nasce, você cresce, você se desenvolve, se torna uma pessoa influente, né, do ponto de vista material, humano, terreno. Ele sofreu o martírio, do ponto de vista humano, foi um derrotado, mas do ponto de vista bíblico, espiritual, ele foi um vencedor, né? Porque nem sempre, para nós os cristãos, isso é via de regra. Sim. Via de regra. A morte não é uma separação. Sim. A morte é uma continuidade, né? Nós estamos passando desta vida, né, para uma vida aí junto com o Senhor para morarmos eternamente com Ele. Do ponto de vista material, a morte pode significar uma derrota, né? Mas para Estevão, ele preservou, né, a sua fidelidade a Deus. Sim. Preservou. Ele morreu, como diz o jargão no mundo militar, né? Ele morreu com a arma na mão, sim, né? Desenvolvendo o seu trabalho. Nós vamos ver que até usei essa metáfora da arma, mas não para, de maneira alguma, incitar a violência, né?
Sim. E nós vamos ver que Estevão, ele morreu batalhando. Acho que o versículo que se aplica melhor à vida de Estevão é aquilo que Paulo disse lá para Timóteo, né? Lá na carta que ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate. Guardei, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Estevão foi essa pessoa extremamente dinâmica. Sim. E o tema da nossa lição é sobre avivamento. E já foi feito várias ponderações aqui, agora você está trabalhando mais de maneira pessoal um personagem, que o avivamento ele se desenvolve na vida, né? Não é uma questão pontual, ora, essa pessoa é uma avivada porque ele tem um comportamento assim. É um comportamento, um crente avivado, e o exemplo de Estevão é esse exemplo, né, para nós, é o comportamento de alguém que se desenvolve e que desenvolve o trabalho na obra do Senhor, em todas as frentes, né? E o Estevão é esse personagem que nos dá esse exemplo. Ele morreu como mártir, né? Mas ele foi um grande homem de Deus que compôs o primeiro corpo de diáconos da igreja, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso está lá no livro de Atos, no capítulo 6 e o versículo 8. Então, Estevão foi um grande homem de Deus. Grande homem de Deus no sentido de que ele cumpriu o propósito do Senhor, a missão que Deus o havia designado. Então, ele era ativo, trabalhava, estava sempre disposto. Quer saber se um crente é avivado? Sim. Procure saber se ele está sempre disposto para servir ao seu Senhor. É um requisito interessante para saber se o crente é avivado. Então a gente vê que na vida de Estevão já não acontece mais como acontecia no Antigo Testamento, que era um avivamento pontual para um determinado momento, para uma determinada época. Então agora a gente vê que Estevão, ele é alguém, como disse o pastor Jonatas, que desenvolve o ministério da sua vida dentro da obra de Deus, como diácono, no serviço da obra de Deus, e outra, sem esmorecer, e não era... o Estevão hoje, rapaz, está avivado porque veio um pregador, não sei de onde aí, e ele está avivado porque o pregador veio, e o pregador saiu, foi embora, e ele agora está cabisbaixo, abatido, sem vontade, sem ânimo. Não, muito pelo contrário. Ele permaneceu fiel, como citou o nosso pastor Jonatas, a exemplo do apóstolo Paulo. Nos embates da vida, morreu, vendo os céus abertos e contemplando a glória de Deus. Então, Estevão, ele é muito mais do que aquilo que a gente consegue captar, muito mais do que aquilo que a gente consegue imaginar. Como o nosso pastor Jonatas Passos disse, algo muito interessante, ele consegue fazer com que a estigma do seu tempo, com o tempo de hoje, fosse rompida. O exemplo para ser seguido é só os grandes magnatas que fazem fortuna, tal e etc., e tem uma vida que vai crescendo e vai ganhando muito dinheiro e etc., e vai ganhando muita fama e sucesso. Estevão quebra isso, porque não tinha fama, não tinha sucesso a olhos humanos, mas diante de Deus, um grande homem. Pode continuar. Seguindo o exemplo de Jesus, né? O nosso maior exemplo é o Mestre, Jesus. Na vida de Estevão, nós podemos ver que ele estava totalmente conectado, né? Sim. E a ideia da lição é mostrar que Estevão era uma pessoa avivada, né? Um mártir avivado. E o avivamento, no Novo Testamento, está ligado estritamente à ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Como já foi falado aqui nas outras lições, no Antigo Testamento o Espírito Santo operava, não de maneira frequente, não de maneira total como é hoje. O derramamento era parcial, específico para uma missão. Hoje, o Espírito Santo é derramado a todos, né? E Estevão, ele deu essa demonstração que ele absorveu esse entendimento, né? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele testemunhou, ele só pôde testemunhar do poder de Deus, e operando milagres extraordinários. Ele só pôde dinamizar a sua vida ministerial, inclusive nos confrontamentos que teve com toda a classe religiosa da época, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, eu acho que a temática, né, da nossa lição
é que o crente só pode ser avivado, logicamente, respeitando todos aqueles requisitos iniciais, arrependimento de pecados, leitura da palavra, conhecimento da palavra, mas tudo isso é gerado pelo Espírito Santo, né? Espírito Santo. Mas numa vida de entrega total ao Espírito Santo. E você vê isso na vida dos discípulos em Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, segundo alguns intérpretes, ele aceitaria bem o nome como Atos do Espírito Santo, né? Foi um livro escrito pelo discípulo Lucas, né? Porém, ali você vê em cada detalhe, em cada ação, o desejo do Espírito Santo de usar aqueles homens, e como o fez, né, extraordinariamente, e eles entendendo, ouvindo a voz do Espírito Santo e levando adiante a missão. Sim. Então, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos desenvolver o trabalho. Sem ação sobrenatural. Estevão só pôde testemunhar, Estevão só pôde enfrentar os adversários, como disse o presbítero Salim, pôde enfrentar a cultura da época, né, que se impunha através da religião, né? E só porque ele era um homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, por isso que ele conseguiu lograr êxito em toda a sua caminhada, e isso é maravilhoso. Meus irmãos, veja que exemplo extraordinário, e o nosso pastor Jonatas Passo vai entrar de fato agora, adentrar nesse tópico de número 1, e depois adentrar no tópico 2, tópico 3, e a gente vai desenvolver aqui algo extremamente interessante. As nossas lições, ela traz um auxílio pedagógico, e nesse auxílio pedagógico a gente vê quem foi Estevão, seus pontos fortes, seus êxitos, e a lição vai trazendo isso, e o pastor Jonatas vai trazer isso de forma bem interessante. Nós pedimos que o nosso pastor já entre no tópico primeiro, acerca do testemunho de Estevão, e traçando aí essa linha até chegarmos no final da lição, para que os nossos ouvintes acompanhem de forma precisa e possam aplicar amanhã, porque o interessante é que você fique essa semana inteira revendo esse vídeo que ficará no ar e extraindo desse vídeo informações suficientes para que você possa utilizar na sua sala de escola bíblica dominical, tá? Essa semana que vem, a nossa igreja sede aqui do campo de Arapongas realiza um trabalho que já vem sendo realizado há muitos anos, que é o EBA, né? O EBA é um trabalho voltado puramente à escola bíblica dominical, onde vem homens de Deus trazer lições fantásticas sobre a escola bíblica dominical. Então, eu já quero até fazer um convite, você que não fez a sua inscrição ainda, você tem até amanhã, né? Você tem até na segunda-feira pela manhã, né, pastor? Pela manhã, até a tarde ali, para fazer a sua, até no dia mesmo, na hora lá, a pessoa pode fazer a sua inscrição e participar. O pagamento foi flexibilizado, você vai poder fazer tranquilamente. Eu dei uma paradinha aqui para trazer esse anúncio, para a gente também ajudar a nossa igreja sede a manter esse programa. Os gastos são muito e o recurso que nos oferece também são estratosféricos, são recursos extraordinários que vai ficar para toda a sua vida. É um ensinamento extraordinário. Eu participo, todos os anos eu participo e é uma bênção de Deus. Pastor Jonatas Passos, o senhor já pode desenvolver a partir do tópico primeiro aí, a nossa lição, em nome de Jesus. Amém. O testemunho de Estevão, né? Então nós vamos falar sobre testemunho. No livro de Atos, no capítulo 1, lá no versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A mensagem, né? Jesus, o nosso mestre maior por excelência, deixou uma incumbência. E ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai. Começa esse diálogo lá em João, no capítulo 13, e ele se desenvolve até o capítulo 16 de João. Depois, no 17, a oração sacerdotal é mais Jesus e o Pai ali. Mas entre o capítulo 13 e o 16, ele tenta demonstrar para os discípulos uma virada, uma dinâmica nova que viria sobre eles. Jesus deveria ser morto, né, para cumprir o que os profetas haviam dito acerca dele. Mas ele não os deixaria órfãos, ele o enviaria outro. Eu vou, mas eu enviarei um outro Consolador, né, que também é Deus, o Deus Espírito Santo. Nós somos trinitarianos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo
já estava ali operando, né, neles, mas o Espírito Santo veio de maneira abundante no Pentecoste. Sim. E um dos principais motivos da descida do Espírito Santo, e qual é o resultado disso? É que gerou grandes testemunhos de vida. Mas Estevão não deu um testemunho da sua própria vida. Estevão demonstrou através da sua própria vida a vida de Cristo. Então, o que nós mais aprendemos com Estevão é que ele foi um testemunho vivo pelo motivo de que ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava alinhado com o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o Espírito Santo descesse, enchesse, para que eles executassem uma missão. Então, Estevão foi esse homem, né, que testemunhou de Deus, testemunhou do amor, a fé em Cristo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E essa reputação dele, né, causou inveja, grande oposição dos adversários da igreja. Aqui nós tiramos mais uma lição, né, que é a lição de número 2. Aqui uma oposição covarde, né? A igreja, desde a sua instituição, ela não está livre, né? Aliás, se você pegar, sempre teve oposição, sempre teremos oposição à igreja. Jesus disse que nós temos um inimigo incomum. Assim como o mundo me odiou, também odiarão vocês. Falou isso para os seus discípulos. E a própria igreja nascente ali em Jerusalém, e depois no crescimento, na distribuição ali em toda a Ásia, né, em todo o mundo da época, a igreja sofreu perseguições e teve adversários. Estevão teve os seus adversários. Aqui já no tópico 2, aqui no subtópico do tópico 1, né? Uhum. E ele teve uma oposição séria, né? Porém, ele usou quais os meios que Estevão usou para rebater os seus opositores. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Estevão não usou somente ele não usou somente o seu conhecimento bíblico, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então era um complemento perfeito, né? O conhecimento da palavra, a ação do Espírito Santo direcionando, né? Porque o Espírito Santo, Jesus disse que eles saberiam o que falar quando eles fossem indagados. Sim. Então ele usou dos meios espirituais a palavra de Deus para rebater os seus opositores, né? Em contrapartida, os seus opositores não tinham, né? Porque ali era uma oposição não da falsa religião, talvez essa não é a palavra certa, mas é a oposição da religião instituída da época, que era o judaísmo, né? Que eles não entenderam que eles teriam que passar por essa reformulação, né? E eles continuaram, né, com aquela tradição antiga. No livro de Hebreus explica-nos que houve uma mudança, né? Houve um novo sacerdote, Cristo, da linhagem de Melquisedeque, né? Tudo o que aconteceu na antiga aliança foi importante, teve um propósito, mas a lei serviu como aio, né, para conduzir o homem a Cristo, para demonstrar o seu pecado. O apóstolo Paulo faz essa analogia lá em Romanos, no capítulo 7. Porém, Estevão usou, né? Estevão foi acusado, né, pelos seus adversários, porém ele usou os meios espirituais para rebatê-los. Sim. E ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Ele não usou... Venceu com a verdade. Com a verdade. Não usou meios de subterfúgio para sair da situação que se encontrava. Isso. E uma coisa interessante é que esses adversários usaram métodos que são métodos convencionais até utilizados nos dias de hoje. Até aliciaram pessoas, ofereceram suborno para as pessoas mentirem, falarem mentira. É por isso que a palavra-chave vem com a insígnia de Marte. É uma pessoa submetida a suplício, uma pessoa que é submetida até mesmo à morte, como ele o foi, pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. Pessoa que sofre torturas ou mesmo morte, como já falei anteriormente, por não renunciar qualquer uma dos seus valores. Então, Estevão, para não renunciar a seus valores, para não renunciar à fé em Cristo,
ele, mesmo sabendo que as pessoas que o acusavam, na maioria das vezes, eram compradas, foram subornadas para aquilo, mas ele não utilizou-se das mesmas armas que as pessoas usaram. E aqui fica uma lição extraordinária, para que nós, o Espírito Santo faz com que nós não usemos de nossa força própria. Olha que coisa incrível que Estevão ensina na sua trajetória. Porque tem gente que diz assim, eu sou crente, mas meu braço direito não é, eu sou crente. A gente já viu muito eu já vi esse linguajar, até entre nós mesmos. Eu sou crente, mas minha mão direita não é, não sei o quê. Utilizando-se por força, utilizando por mecanismos humanos. Estevão não. Ele utilizou-se apenas da fé e na esperança de que aquilo que ele estava passando nem se comparava com o que ele iria ganhar. Pode continuar. Amém, querido. Tocou em um ponto interessante, né, que é sobre os meios, né? Os meios utilizados justificam muito, né? Já diz, né, alguém que os fins justificam os meios, né? Porém, o cristão, ele tem um objetivo e um propósito. E ele tem um exemplo, o exemplo é Cristo. Cristo, o profeta Isaías profetizou sobre a sua morte. Foi como um cordeiro mudo conduzido ao matadouro. Ele em nada reagiu. Sim. E Estevão, ele reproduziu esse mesmo comportamento. Essa é a ideia de discípulo, sim, de cristão, pequenos cristos, né? E talvez é a nossa maior dificuldade como cristãos. É reproduzir o comportamento de Cristo. As lições que ele nos ensinou não pode apenas ter um caráter pedagógico, apenas um consentimento de ideias. Sim. Nós podemos perfeitamente... Essa é basicamente o comportamento dos religiosos, né? Aqui eles estavam lidando com uma classe religiosa. Era sim, religião contra a religião. Aí ainda não era o Estado, sim, né? Mais para frente aí a gente vê o Estado, o Império, né, operando. Ali era a religião, o Sinédrio, né? Então, assim, a atitude de um religioso é qual? Ele tem a verdade bíblica, porque eles tinham a Torá. Sim. Eles tinham lá os mestres, o Gamaliel, o Hillel, tinha ótimas escolas de interpretação bíblica. Porém, qual que é a atitude de um religioso? E Jesus veio para denunciar, né? Vocês falam, mas vocês não cumprem. Você tem a verdade, você apenas tem aquelas verdades como um consentimento de ideias. Porém, você não reproduz ela na vida prática. Sim. Então, Estevão, ele reproduziu, ele foi um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele reproduz o comportamento de Cristo. E Estevão reproduziu como? Usando os meios, como o presbítero Salim disse, não os meios humanos de defesa. Nós vemos hoje no mundo, aqui no Brasil, muita gente discutindo muitas coisas, né? Sim. E querendo levar a bandeira da igreja como se fosse uma defesa da fé. Não. A defesa da fé, ela é, basicamente, ela é estruturada na vida de Cristo, na Bíblia. Sim. Então, a defesa da fé deve levar em conta que o nosso exemplo maior é Jesus. E Jesus não veio para fazer uma revolução política. Sim. E uma imposição de maneira, né, não, vamos impor aqui, vamos criar um exército humano. Aliás, quando as pessoas quiseram levar para esse propósito, para essa finalidade, né, até porque essa era a expectativa dos judeus, né, de um libertador político, Jesus saiu, porque não era essa a missão dele. Era uma revolução interior, espiritual, a regeneração do homem, a transformação do caráter do homem. E Estevão, como disse o senhor, ele fez o quê? Ele usou as armas espirituais. Os seus inimigos, que eram religiosos, tinham o mesmo livro, tinham o mesmo livro, porém, eles não reproduziam o pensamento do autor do livro. Essa é a nossa maior dificuldade como cristãos. Reproduzir na íntegra, nas nossas ações e nas nossas reações. Sim. Estevão reagiu de maneira como um cordeiro. De maneira correta, né? Foi corajoso. Corajoso. Ao denunciar o pecado deles. Sim. Ao denunciar a inveja deles. Ao denunciar a mentira deles. Ao confrontar a verdade bíblica com as mentiras ou com as falácias, né? Sim. Porém, ele não reagiu pela força humana, pela força do braço. Isso é muito importante. Muito interessante essa fala, porque
A gente costuma dizer, ou pelo menos eu costumo dizer, depois de ter lido aquele, eu não me lembro o nome do autor, mas o evangelho que Paulo nunca pregaria, e nesse livro o escritor expressa de forma clara que inúmeras pessoas entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou neles. O evangelho não está arraigado neles. Então, essa classe judaica, esse pessoal mais da lei, que preservavam a Torá e etc., eles preservavam apenas a lei por essência, mas não preservavam o princípio dela. Por isso que quando Jesus entrou no Novo Testamento, Jesus teve que várias vezes informá-los de que eles carregavam a lei nas mãos, mas no seu coração, de fato, eles não as tinham. É como se Jesus estivesse dizendo que eles entraram no sistema, mas o sistema não conseguiu encontrar espaço. Quando eu falo sistema, não estou falando sistema humano, mundano, eu falo no sentido da fé. Eles falavam de fé, mas não viviam fé. Falavam de caridade, mas não eram caridosos. E isso fica muito claro, muito evidente quando a gente começa a ler os evangelhos. Então, Estevão faz de forma diferente e trabalha de forma diferente, mesmo estando na mão dos seus algozes. Isso é muito interessante. Pode continuar. Amém. Partindo já para o próximo tópico aqui, fala sobre a morte, né? A preciosa morte de Estevão, né? E a Bíblia diz, né? Lá no livro de Salmos 116 e 15, né? Que é a preciosa morte do justo, né? Sim. Ao Senhor. Estevão enfrentando a fúria dos seus inimigos, né? Ele sabia do que estava fazendo, né? E ele sabia também do que poderia acontecer com ele, mas ele não temeu. Não temeu. Se cumpriu nele, né, aquela palavra lá que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, né, ser fiel até a morte. E Estevão, ele não arredou, né, ele não titubeou. Ele continuou falando aquilo que deveria ser falado. E qual era a acusação dos seus adversários, né? Eles começam com uma mentira. Isso está lá no capítulo 6, né? Lá no capítulo 6, o versículo 10. Diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, Estevão sabia o que estava falando, porque estava falando a palavra de Deus. Aí depois diz assim no versículo 11: então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-nos lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Só que essa acusação deles cai mediante a defesa de Estevão lá diante do sumo sacerdote. Sim. Lá no versículo 22, lá no versículo 20, né, ele fala: nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou com seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração a visitar seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido e matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Estevão está falando nada mais, nada menos aqui do que o relato da história que está na Torá. Olha que coisa. Então, eles estavam acusando de blasfemar contra Moisés, mas no discurso dele, ele demonstra o conhecimento bíblico da história do povo, né? Não blasfemando contra Moisés e nem contra Deus, mas relatando exatamente o que a Bíblia dizia sobre a história dos egípcios. E depois ele começa a falar sobre, aí tem os desdobramentos de toda essa história do Egito, como Deus se manifestou milagrosamente para livrar o povo, né? Então Estevão faz um discurso da sua defesa, demonstrando que aquela acusação
que eles faziam, que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, não era verdadeira. Ele estava apenas relatando o que a Bíblia dizia e fazendo uma aplicação à nova visão, né, à visão de Cristo, né, da nova aliança, que é perfeitamente harmoniosa. Elas se harmonizam, né? Não existe o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Não existe o Antigo sem o Novo. Ou seja, é uma visão complementar. Nesse tópico aqui, Estevão, né, no tópico 2, para ser mais objetivo, né, o que nós podemos tirar de lição aqui? Perseverança. Estevão perseverou em meio às adversidades, ele foi resiliente, ele sabia do risco que estava ocorrendo, porque ele conhecia bem os seus adversários e o que eles eram capazes de fazer. Outra lição que tiramos aqui como igreja: nós não estamos imunes a acusações, a sofrimentos e a perseguições, né? E eles usaram de violência, eles usaram dos artifícios humanos, né? Eles ficaram com ódio, com muita inveja de Estevão, porque no discurso, na retórica, eles não conseguiram vencer Estevão. Né? O senhor quer fazer algum complemento? Então, justamente nessa fala, se não me falha a memória, salvo equívoco, que um dos maiores mestres da época, Gamaliel, né, adverte-os, né? Gamaliel adverte, abre de mão desse homem, deixa esse homem quieto, porque se esse negócio que ele faz, não sei se eu não estiver enganado, se ele faz é de Deus, se não é de Deus se desfará, mas se é de Deus, ninguém pode contrariar, ninguém pode desfazer. Estevão, ele nos ensina de muitas formas e de muitas maneiras. Muitas formas e de muitas maneiras. Como eu já disse, e vou reiterar, quando ele vem traçando nesse tópico 2 acerca da sua morte gloriosa, ele vem falando que ele passou por isso porque foi cheio do Espírito Santo, como já disse o nosso pastor Jonatas. Ele enfrentou a violência dos seus acusadores, e não só violência física, mas, sobretudo, violência verbal, porque a violência física, ela é algo que passa com muito mais facilidade do que a violência verbal. Digo assim de passagem, e pode observar aquelas pessoas que apanham verbalmente. As palavras, elas não cicatrizam rapidamente como uma ferida material cicatriza. Aquela palavra fica lá, martelando o tempo todo na sua mente, martelando o tempo todo dentro de si. Que o diga às mulheres que são agredidas, por exemplo, por palavras. Elas remoem, pensam muito rapidamente. Então, Estevão, ele passou por tudo isso. Além de passar por isso, no final de tudo, eu queria que o nosso pastor desse até uma pincelada aqui nesse final, para a gente já partir para o tópico 3, que é sobre a questão de passar por tudo isso, enfrentar tudo isso e ainda ter que dispensar perdão, a exemplo de Cristo na cruz. Então, eu queria que o senhor desse uma passagem. Amém. Só corrigindo essa palavra de Gamaliel, não foi com Estevão. Não com Estevão, né? Não foi com Estevão. Foi com Pedro e João, com quando Pedro eles e João, estavam presos, né? Mas, queridos, é o seguinte, essa é uma questão talvez mais importante da nossa fé, né? Como reagimos mediante as adversidades? Temos o exemplo de Cristo, como nós já falamos aqui, temos os exemplos dos apóstolos, né? Porque a nossa doutrina, ela é baseada na doutrina apostólica, né? Estevão testemunhou sobre Cristo no Sinédrio, testemunhou sobre aquela doutrina, né? A nova doutrina, e ele mediante a pressão, a acusação e a violência, como o presbítero Salim bem salientou, violência física, violência verbal. Imaginem um grupo de pessoas, né, enraivecidas. A Bíblia diz que eles rangiam os dentes, né? Sim. Eles estavam tomados pelo ódio, pela ira. E a decisão imediata deles ali era violência física, né? Exterminar aquele rival, aquele oponente, né? Porque eles estavam sendo confrontados e não tinham argumentos para rebatê-lo. Estevão age como um cristão, pequeno Cristo. Estevão reage de maneira demonstrando o mesmo exemplo de Jesus, o exemplo de Jesus. Então Estevão foi um tipo, né, o protótipo, o primeiro mártir, né, cristão, que viveu e cumpriu, né, literalmente
aquele versículo que diz morrer por amor ao Evangelho, morrer por amor a Cristo, né? E ele viveu de maneira santa, piedosa, foi um homem piedoso, sim, defendeu a fé, e não quer dizer que todos nós seremos mártires. Não. Né? E hoje, enquanto nós estamos falando aqui, presbítero Salim, é possível que missionários estejam sendo mortos. Positivo. Estejam sendo martirizados. Igrejas estejam sendo invadidas, né? Pessoas presas, torturadas, os piores tipos de torturas, né? Até uma recomendação aqui do livro, e quem puder ler, tem esse livro do John Fox, o livro dos Mártires, que relata, né, histórias fascinantes do ponto de vista da fé, do ponto de vista do brilho da fé, né? Sim. Pessoas que não negaram a fé em Cristo Jesus, mesmo mediante a perseguição, que morreram, grandes mulheres, sim, que abriram mão de riquezas, que abriram mãos, né, como diz lá no livro de Hebreus, de toda a glória desse mundo, porque estavam com os olhos fitos, né, naquela cidade onde a nossa cidade está no céu. Né? Então, assim, Estevão liberou perdão. E ele disse uma frase maravilhosa. Ele disse para os seus algozes, né, quando estava sendo morto, o que ele diz aí? Senhor Jesus, né? E apedrejaram a Estevão, lá no capítulo 7, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. No versículo 60 agora, no 59, eu li agora, o 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Versículo 60 do capítulo 7. Que exemplo de cristão. Ele sabia qual era a causa. A causa não era uma disputa religiosa. A causa era uma disputa pelo coração. A causa não era uma revolução do ponto de vista humano. Sim. A causa era uma revolução do ponto de vista espiritual. A causa não era posições sociais, políticas. A causa era uma posição de salvação. Porque existem duas posições na eternidade. Existem duas posições onde nós estaremos. Ou a posição de condenação eterna, ou a posição de salvação eterna. E ela se decide aqui. Então, a morte de Estevão serviu de exemplo para muitos outros, como até mesmo para o apóstolo Paulo, está lá em Atos, no capítulo 22, o versículo 20, que fala lá, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, o apóstolo Paulo, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Paulo, né, perante o rei, ali, Agripa, se não estou equivocado, fazendo a sua defesa. O próprio capítulo 8, verso 1 também já fala, né? E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Paulo consentiu. Então a gente tem aqui duas grandes personalidades que viveram essa tragédia. Uma delas foi Paulo, e aqui também já existia também o concílio, no caso de Gamaliel, né, o professor Gamaliel. Então, quando eles vão falar o que eu disse anteriormente, que não foi com Estevão, mas foi com Pedro e João, né? Pedro e João. Então ele segue como exemplo o que ele viu, não sei, talvez viu na morte de Estevão. Por isso que ele agora vai e adverte as pessoas que queriam talvez fazer o mesmo com Pedro e João, e ele no capítulo 5 adverte o pessoal, né, de que eles não façam aquilo, porque se for da vontade de Deus, não pode ser desfeito. É algo fantástico a frase que o nosso pastor Jonatas Passo acabou de ler, no versículo 60 do capítulo 7 de Atos. É extraordinário, porque, imagina, hoje, nos nossos dias atuais, basta olhar com a cara mais feia para alguém, ou a pessoa fica sem querer ir para a igreja, ou ela retribui numa mesma moeda e até pior. Basta você, às vezes, pisar no pé de alguém da igreja, se ele tiver com um sapato brilhoso daquele, ele diz, você tá doido. Você está arranhando meu sapato brilhoso. Então, é só para os irmãos entenderem a grandiosidade do ensino que Estevão deixa.
para as pessoas que são cristãs, como o nosso pastor Jonathan Passo afirma várias vezes, os pequenos cristos, que devem ter o exemplo de Cristo em sua vida. Já vamos partir aqui para o terceiro, pastor Jonathan, para a gente não ficar sem aplicar esse terceiro ponto aí, que falta bem pouco. Vai lá. Amém, querido. Amém. Então, assim, o avivamento no sofrimento é o terceiro e último tópico aqui, já partimos já para a conclusão. Então, é perfeitamente possível, né, estarmos em um ambiente de perseguição religiosa, perseguição à igreja, perseguição aos cristãos, como hoje há em muitos países, onde é proibido pregar o evangelho. Sim. Porém, essas pessoas, esses homens de Deus, homens e mulheres de Deus, pregam o evangelho destemidamente. Sim. Destemidamente. Não tem Sabendo que vai morrer muitos deles, né? Muitos não têm nem mais casas. Estão nas periferias da sociedade. Estão escondidos. Se reúnem clandestinamente para ler, para expor a palavra e pregam destemidamente. Quando são encontrados, são mortos. Então, hoje acontece isso. Não é só nos tempos antigos, né? Aqui, o sofrimento e morte dos apóstolos. Todos os apóstolos, exceto João, morreram martirizados, crucificados de cabeça para baixo, a cruz de Santo André, a espada, esfolados vivos, decapitados. Então, todos eles morreram essa morte, né? Exceto João, né, que foi jogado em um tambor de óleo fervendo, mas não morreu, né, como Jesus já o havia profetizado sobre ele. Então, quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais? Quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional. É uma pergunta. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Sim. Não precisa de necessariamente sermos perseguidos para traí-lo. O nosso inimigo tem muitas armas. E ele trabalha através do sistema, como nós estamos vendo, né, de maneira global. O espírito do anticristo opera, já está operando. Sim. Todas as peças estão quase postas, né? A estrada já está pavimentada, né, para que ele haja, né? Mas enquanto isso a igreja está aqui e nós seremos arrebatados ao céu antes da sua ação de fato, né? Como um governante deste mundo. Porém, nós podemos negar a Jesus por motivos banais, sim, por motivos corriqueiros, né? Por um prato de guisado, né? Então, queridos, que possamos nos atentar, né? Que você não precisa necessariamente estar passando por uma perseguição religiosa ou por um sofrimento. Aliás, isso é via de regra na vida do cristão. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter ânimo, né? Sim. Porque ele venceu o mundo. E o avivamento e sofrimento, isso é o avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. É só com a presença do Espírito Santo. A igreja não subsistiria mais de 2000 anos atuando de maneira espetacular, gerando vida, gerando prosperidade. A igreja, por onde passou, gerou caminhos maravilhosos, né? Gerando salvação de vidas, transformação de caráter, abrangendo, né, em todas as áreas da sociedade. E nós não podemos suportar as aflições, as adversidades, se não for a presença maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. Verdade. Gerando o quê? Nos fortalecendo, nos capacitando para que possamos vencer nas adversidades. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Por que que, em um momento de esfriamento espiritual, a igreja é mais suscetível, né, aos ataques internos das heresias ou até mesmo aos ataques externos, né, das perseguições? Porque sem a presença do Espírito Santo, sim, nós arrefecemos espiritualmente, nós nos esfriamos. E uma vez frio espiritualmente, estamos como alvos fáceis para as ações do nosso inimigo. Então é importante, urge uma necessidade. Nós, como igreja, devemos sempre buscar a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que sejamos cheios do Espírito Santo. Leitura da palavra, oração, busca,
estar em sintonia com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus no nosso coração, vivendo uma vida de santidade e de piedade, para que possamos vencer e cumprir a missão que Deus nos designou. Maravilha. Que bênção de Deus, meus irmãos. Eu queria concluir a nossa lição, trazendo nessa conclusão o mesmo ensinamento que Paulo também nos deixou. Não estou recordando, não estou encontrando aqui o texto, onde Paulo diz que está pronto não só a ser preso, mas até mesmo a morrer por amor ao Evangelho. Eu esqueci de grifar ele aqui, mas é um acontecimento bem interessante quando Paulo vai subir a Jerusalém e ele é abordado pelas profetisas, é abordado também pelo profeta Ágabo, né? Ou Agabo, que o adverte, né? De que se ele subir a Jerusalém, ele será preso e será duramente surrado. E até o próprio Espírito Santo de Deus o adverte, para que ele volte e ele não vá a Jerusalém. E ele, olhando para os irmãos, ele diz: o que vocês estão fazendo é magoando-me o coração. Eu estou pronto, Paulo diz, não só a ser preso, mas ainda a morrer por amor ao Evangelho. Irmãos, quando o ser humano vem dizer algo dessa natureza, ele não diz dele próprio. Ele não está sendo naturalmente humano. Ele está sendo impulsionado, guiado por um poder superior à sua vida humana, que é o Espírito Santo de Deus atuando tremendamente em sua vida. Então, quando o Espírito Santo atua tremendamente na vida de um homem e de uma mulher, como disse o nosso pastor Jonatas Passos, esse homem e essa mulher torna-se um ferrenho defensor das causas de Cristo. E se vier, por exemplo, a morte, ele morre, mas morre sem murmurar, sem negar a fé e alcançando milhões de almas para o reino de Deus. Então eu quero aqui agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus que diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão, segundo a nossa conclusão, nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para que o crente espiritualmente viva de maneira avivada, preservando em si as marcas do Evangelho de Cristo. Então eu quero agradecer aos nossos amigos telespectadores, que hoje tivemos uma quantidade muito grande de pessoas aqui com a gente. Quero agradecer o pastor Jonatas Passos, que esteve aqui conosco, estará aqui outras vezes, é um pastor que a gente vai contar para estar aqui várias vezes. Nosso pastor presidente só pode vir uma vez dentro do trimestre, mas já o Jonatas Passos vem algumas outras vezes nos auxiliar, nos ajudar e trazer aí essa lição maravilhosa que ele trouxe. Quero agradecer também os nossos patrocinadores que bancam esse programa abençoado, e eu quero dar aqui ao pastor Jonatas para ele trazer a sua consideração final, em nome de Jesus. Amados, nós sempre temos uma missão a ser feita, a Igreja de Deus. Independente das circunstâncias, sempre teremos adversários. A diferença está entre aquele que cumpre a missão, sim, e segue o exemplo de Cristo, entendendo que essa é uma realidade proposta para nós. A proposta de Deus é que nós seríamos discípulos, seríamos, como o apóstolo Paulo usa a metáfora, do soldado, né? Devemos combater, mas as nossas armas não são carnais. Sim. As nossas armas são espirituais. Nós não reagimos na força do nosso braço. Nós reagimos com amor, com perdão, com oração, pelos nossos inimigos, pelos nossos algozes, porque eles estão aí. De uma forma ou de outra, eles estão sempre operando contra o crescimento do Evangelho, contra a propagação do Evangelho. Eles estão lá na frente em oposição, e nós estamos aqui avançando, porque a Igreja do Senhor avança. E as baixas físicas acontecerão. Mas até mesmo nas baixas, o nome do Senhor é glorificado, como foi na vida de Estevão. Sim. Maravilha, meus irmãos.
que a graça de Cristo possa trazer maiores esclarecimentos para você. Você, caro amigo professor, veja esse vídeo, tire lições para fazer uma aplicação clara na sua classe. Nosso pastor Jonatas Passo deixou aqui material suficiente para você aplicar a lição lá na sua sala de escola bíblica dominical. Que o Espírito de Deus possa falar mais profundamente ao seu coração. Nos despedimos aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Maravilha. Vamos lá. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you, an angel, love it, could somehow fall for me. You'll